Qual é o objetivo? O que acontece durante uma sessão de mesa radiônica? Gente, não é nada mágico. As pessoas, às vezes, levam uma espécie de misticismo. Uma coisa sobrenatural, né? Não tem nada de sobrenatural. É natural. Então, com o pêndulo, você abre um campo energético dentro desse tabuleiro, que é a mesa. E ali, com o pêndulo também, você mede as energias que aquela pessoa tem para saber um diagnóstico. E você vai usando ferramentas, que cada figura que tem ali é uma ferramenta. Então, por exemplo, tem a ferramenta da cromoterapia. O que a ferramenta da cromoterapia faz? Ela faz uma emissão energética das frequências das cores para aquela pessoa. Tá. Quando sai florais de Bach, tem também essa ferramenta. Então, existe uma escolha, a mesa escolhe um floral e nós enviamos a frequência daquele floral para aquela pessoa. Tá. E assim por diante. Tem uma barra de ferramentas que são só gráficos de anestesia. Cada gráfico tem uma finalidade. Então, nós temos um gráfico prosperador para atrair dinheiro. Temos desembaraçador. Por favor, 10 aqui em casa. Mas Vamos pegar o kit, o combo, vai. Saúde, prosperidade, relacionamento. Esses gráficos, nós temos esses gráficos. São físicos. São físicos para você montar e ativar. Que legal. Desembaraçador de relacionamentos. Gente, infinitos. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Renata Gildice. Hoje a gente está com mais que uma convidada, uma amiga de muitos anos. Né? Não façam contas, gente. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada super especial, que vocês vão adorar, a gente tem nossos recadinhos de sempre, né, Com certeza, pessoal. Então, a gente sempre lembra vocês para que vocês se inscrevam no nosso canal. Então, a gente vai dar uns minutinhos aí. Se inscreve, gente. Gente, não custa nada, vai. Pega o dedinho, põe lá, se inscreve agora. Agora, não deixe para depois. Não deixe para depois. Ative as notificações, o sininho para você receber, né, a indicação aí dos nossos episódios. Eles vão ao ar todas as terças-feiras, às 16h22, mas você pode assistir quando você quiser, lógico. E estão muito bons, né? Não é porque gente, somos nós que estamos fazendo. Esse ano de 2025 tá muito um especial. Show de conhecimento. Assim, olha, cada convidado que a gente recebe, nós somos as primeiras privilegiadas, porque nós aprendemos demais. Nossa, né? Então, são assim, muitos insights aqui. Muitos insights, e a gente fica muito feliz de compartilhar isso com você. Então, compartilha com a sua família, põe no grupo da família, das mães da escola, do trabalho, porque sempre o que a gente fala pode ajudar alguém que você nem sabe que está passando por um momento difícil, e você pode dar um help para essa pessoa. É isso aí. Vamos aproveitar também, né, para começar já a nossa semana com o pé direito, com o nosso querido Paulo Amaro. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento da mensagem de otimismo. A vida é muito curta e não podemos ficar presos àquilo que nos faz mal. Se sabemos o que nos causa dor e mal-estar, e se sabemos que não há solução possível, precisamos nos desapegar, ser corajosos e colocar um ponto final para começar um novo capítulo na vida. Não podemos desperdiçar os nossos dias com o que não nos traz paz, tranquilidade e nos tira o entusiasmo de viver. Provoque mudanças na vida, livre-se de tudo que lhe faz mal e abra-se para o novo. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Um beijo grande. Isso aí. Paulo, olha, gente. Olha, ele tem uma generosidade. Paulo, a gente ama você porque, meu Deus, ele assiste todos, ele comenta, ele dá feedback, sempre com muita generosidade, com muito carinho com a gente, né? Tudo bem, a gente sabe que ele é suspeito, que ele gosta da gente e é recíproco, mas obrigada, Paulo, pelo seu carinho. Ô, Rei, vamos falar, você tá com uma super promoção no seu curso, né? Gente, não é promoção, é que eu fiquei maluca mesmo. Eu e a Débora Pereira, a gente tá duas doidas. Olha, o nosso curso de estratégia low carb são
6 horas de gravação, gente. É muito 21 completo. aulas gravadas. Esse curso, gente, ele estava sendo vendido por muito tempo por R$497. E sabe por quanto a gente está vendendo agora? Não, eu achei louco isso. Não, né? a gente está... Pensa bem. Não, mas agora já foi. R$29, pessoal. Então, assim, é por tempo limitado, né? Então, não deixe de fazer uma oportunidade, assim, única. Não é porque a gente que fez esse curso, mas realmente é um curso que agrega muito conteúdo em relação à qualidade de vida, atividade física, resistência à insulina, receitas saudáveis. Porque você vai emagrecer entendendo o que está acontecendo com você. Para não engordar de novo, né? Às vezes a pessoa vai lá, compra a canetinha emagrecedora e depois fica reclamando que volta tudo. Mas volta tudo por quê? Porque você não aprendeu, né? Então vamos aprender lá com a gente. O link tá aqui para vocês na descrição. Não deixem de fazer, pessoal. É por tempo limitado o nosso curso Low Carb Emagreça para Sempre. Muito bom. E vamos falar também da Dani, né? Não, a Dani. Ah, meu Deus. Dani Moacad. Gente, olha, a Dani já participou aqui com a gente, né, do nosso Mulheres de Alma. Ela é uma especialista em menopausa. É muito legal o tá? canal então, dela. Assim, eu tenho indicado para todas as minhas pacientes, toda a mulherada que está entrando. Tá, né, no climatério. Climatério, pré-menopausa, até quem já entrou e não sabe, né? Às vezes a pessoa tá com aquela falha de memória, cansaço. Então, assistam o podcast dela, mas a Dani, pessoal, ela é a idealizadora da Noclima, tá? A Noclima, ela é uma empresa que é totalmente baseada no conceito de qualidade de vida para a mulher no climatério e na menopausa. Então, são produtos tópicos, legais, cremes, são ativos de fitoterapia, né, exatamente, auto-amor, autocuidado. Então, primeiro um beijo, Dani, obrigada. A Dani me convidou para um evento fantástico que foi o Alma Talks, né, o Venus Talks. Então foi maravilhoso esse evento, falando de menopausa. Então assim, a gente tem que tirar esse tabu, né? A mulherada, se não morrer, vai entrar na menopausa, certo? A gente tem que dar graças a Deus que a gente está entrando na menopausa. Então, o trabalho da Dani, da Noclima, então assim, a gente está colocando também aqui para vocês conhecerem os produtos da Noclima. A gente vai deixar também o link desse episódio da Dani, que foi fantástico, mas não deixem de conhecer, pessoal. É um cuidado com você, com a sua saúde, que vai fazer muita diferença. Legal. E agora, né, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada. Isso aí. Isa Cavarzan, uma amiga querida, terapeuta holística e muito mais. Seja bem-vinda. Meninas, é um prazer muito grande, tá? Ter sido convidada para o seu podcast. Eu adoro. Que assiste eventualmente. Assisto. Por exemplo, eu durante um tempo eu estudei um pouco de Ayurveda, né? E vendo... Flávia Namastê. Nossa, gente, se vocês não assistiram esse episódio... assim, muitas lembranças do curso, que eu não uso Ayurveda no meu trabalho, mas veio muitas lembranças. Então, é muito bacana. Ah, que bom. Costumo ver, que legal. Sim, acho muito legal. Que bom. É um prazer muito grande estar aqui para, de repente, a gente ter uma conversa, né? Sobre coisas que podem ajudar, principalmente mulheres, a alcançar um equilíbrio emocional. Principalmente porque a gente passa também na menopausa. Sim. Passei por situações bem complicadas. Bem né? desafiadoras, né? E eu acho que sem esse conhecimento, eu sempre falo, né, com a Débora, assim, como que as nossas mães passaram por isso, na boa. Assim, eu fico pensando como que conseguiram. Aos trancos e barrancos, Olha, né, coitadas? eu tenho lembranças da menopausa da minha mãe. E foi triste. Você lembra? Lembro. Eu devia ter uns 22, 23 anos quando ela passou pela menopausa. E foi meio assustador. Assim, todos os sintomas foram muito, muito intensos dela. E por incrível que pareça, eu passei pela menopausa sem ter sintoma nenhum. Olha. Que maravilha. Eu acho que eu sou até privilegiada. Sim, com certeza. Você entendeu? Passei sem sintoma. Você simplesmente passou. Passei. Quando eu vi, já tinha passado. E foi muito interessante. Mas provavelmente até por esse trabalho que você faz, de autoconhecimento, né? De você olhar para você, né? De aceitar algumas coisas. Dentro da psicossomática, a gente vê muito isso, né? Quando você aceita, quando você entende o que você está passando,
o seu emocional, quando você internaliza isso, você consegue transferir para o seu físico. Não é um processo fácil. Às vezes eu falo para os meus clientes, né, meus interagentes, mas você tem uma sequência de pneumonias, tá? de repetição, e vai para o hospital, volta. Então, aí eu falo, é hora de sentar e vamos falar sobre os seus sentimentos de tristeza. Mas eu não tenho. Eu não sou triste. Imagina! Parece aquela alegria do divertidamente. Aí eu falo, não, gente, não é possível. E aí, dentro da medicina chinesa, que eu fiz pós-graduação em acupuntura, então eu estudei isso, você tem uma correlação de emoções com os nossos órgãos. Então, você tem um fígado que está sempre sofrendo. Qual é a raiva que você não está conseguindo pôr para fora ou põe em excesso? Tá? E aí o que acontece? Também a pessoa que é muito raivosa, então no geral. A gente trabalha com os dois extremos. Por exemplo, uma pessoa que internaliza toda a raiva e não põe pra fora nunca. Tipo, que ela deixa tudo represado, aquela pessoa afeta o fígado. E aquela pessoa que é raivosa, que grita muito, que ela também prejudica. Então, são os desequilíbrios. Então, a gente tem aí, por exemplo, o fígado é raiva, pulmão é tristeza, o rim é medo. Eu me lembro que eu tinha uma parente bem próxima, que ela tinha muitos cálculos renais. Mas assim, tipo, me ligavam. Olha, fulana tá internada de novo, vai fazer a litotripsia. Fez 3 vezes num ano só. O médico falou que não podia fazer. Não, o médico falou que não podia fazer mais. Aí, porque senão daria para fazer. Seria pedras ali. Teve um dia que eu cheguei para ela e falei assim, qual é o seu medo? Olha. Eu falei, vamos conversar sobre o seu medo. Você sabe que depois a gente fez um tratamento meio longo, porque não é uma coisa que as pessoas acham que uma terapia holística você faz uma sessão e pronto, né? E nunca mais. Isso fazem 10 anos. Ela nunca mais teve nada nos rins. Mentira. E ela tinha realmente questões ligadas a medo? Tinha, mas eram tão profundas, Débora. Eram tão enraizadas na infância, na adolescência, na vida jovem adulta, que nem ela. Ela nem acessava mais. Não, mas eram medos assim. E por incrível que pareça, passou. Que legal. Passou. É igual pulmão, tristeza. E outros, assim, que eu só sei esses 3. A gente tem, por exemplo... Por exemplo, culpa. Tem algum órgão que... O coração trabalha com esse tipo de emoção, tá? Mas, por exemplo, o baço, ele traz essa questão do auto-amor. O meridiano do baço pâncreas, por exemplo, traz o medo da responsabilidade. Olha... Tá? Então, sempre que a gente aperta algum ponto bem específico do baço pâncreas, que dói muito, a gente fala, tá preocupado. Vesícula, uma pessoa que tira a vesícula, ela não consegue tomar decisões rapidamente. Olha, a gente conhece alguém. É fato. Pessoa que, por um motivo ou outro, precisou retirar a vesícula, ela vive normal. Só que vocês podem perceber, ela não consegue tomar as decisões rápido, ela procrastina decisões importantes. Ela joga para o outro tomar a decisão. Então, é muito sério. Que interessante. As águas do nosso corpo falam muito das emoções. Então, a gente tem aí bexiga, você entendeu? Intestino. Vamos falar do intestino. Vamos lá. Intestino delgado, intestino grosso. Então, os alimentos, eles são processados. Gente, vamos começar pelo estômago. Pelo estômago, então. Estômago é processar. O que você não está processando. O que você não está digerindo. Tá. Porque o estômago, tanto físico como emocional, ele digere os alimentos e digere as emoções. Lógico, ele tem lá a equipe dele, né? Fígado, vesícula e tal. Mas o estômago em si... Tá, digeriu, jogou para o intestino delgado. Intestino delgado, ele separa o que é puro do impuro. Então, ele separa o que serve e o que não serve. Aí o bicho pega. Você vê uma pessoa que
não consegue doar as suas coisas, Olha. ela normalmente começa a ter intestino preso. Nossa. Ela segura. Então, pessoas que têm dificuldade em doar para uma feira, né? Limpar o guarda-roupa. A gente vamos fazer o desapego. Desapega. Então, a pessoa que não desapega. Então, aí começa a afetar o intestino delgado. Depois, tem a eliminação. Tá, a pessoa conseguiu separar. Então, aquelas caixas ali são para doação, mas ela não doa. Afeta quem? Intestino grosso. Porque é ele que elimina. Ele que desapega. Então, eu estou tratando uma moça exatamente com este problema. O pai dela faleceu faz 1 ano e meio. Ele faleceu com problemas intestinais. E ela não consegue, ela e a mãe não conseguem doar as coisas. E eu já falei para ela, fulana, você precisa primeiro desapegar e depois doar. Ela está no processo, já no meio do processo. Tipo, você precisa primeiro separar e colocar na caixa e deixar lá. Isso. Primeiro você precisa separar, para ter certeza que é aquilo que você quer fazer. E depois você doa. Não precisa nem tomar remédio, gente. Olha, que incrível. E eu acho que até situações, Isa, também, Sim, por exemplo, às vezes a pessoa se apega num término, Nós não estamos falando só de coisas materiais. Quando eu falo de digestão, apego, desapego, são principalmente imateriais, emocionais. Então, você fica apegada a um antigo relacionamento. Você não consegue desapegar, você não consegue deixar fluir. Ou um filho, por exemplo, que vai casar e vai embora, e a pessoa fica levando o bolinho, né, pro filho. Eu fiz esse bolinho pra você. Isso afeta a vida do casal recém-casado e afeta muito pai e mãe. É fácil falar, claro. Mas para cada pessoa é um processo diferente. Eu sou aquariana, gente, com ascendente em aquário. Eu sou muito desapegada. É isso que eu ia falar, aquariana é muito desapegada, Eu sou muito desapegada. Eu criei os meus filhos para o mundo. E eles sabem disso. Se ressentem um pouco. Até demais. Gostaria que você fosse mais aquela mãe. A minha sócia é aquariana. Eu cuido bastante, me preocupo bastante, mas sempre respeitando o espaço. Então, os meus filhos não passaram por isso comigo. Mas eu vejo muitas mães fazendo isso. E não é só isso, é relacionamentos anteriores. Então, aí a gente tem estômago, que você digere. Se você tem muitos problemas de estômago, primeiro a gente vê, né, os chakras como estão, se estão em equilíbrio, se estão desequilibrados. Mas a gente vai muito na psicossomática também. Então, como eu estudei tanto a psicossomática, que eu dei muita aula de psicossomática, o que é a psicossomática? Isso, explica primeiro. Vamos lá, o que é psicossomática? É entender quando as nossas emoções afetam o nosso corpo físico. Então, é assim, mais interessante, porque a psicossomática ela só é uma diagnose, é um diagnóstico. Tá. As soluções estão nas terapias. Nas terapias. Quer dizer, não adianta você fazer uma sessão para descobrir se você não fizer nada a respeito. Tipo... Exatamente, é igual a radiestesia. Eu sou radiestesista, eu tenho um psicogerador que eu descubro que a pessoa tem. Aí depois você vai explicar o que é radiestesia. Exatamente. Isso é legal também. Então, aí, o que é a psicossomática? É você entender quando uma emoção está afetando o físico. Tá, mas já chegou no físico. Tudo bem, mas se você não tratar a raiz, que é a emoção, você vai ficar de médico em médico, o coitado do médico vai ali, ele vai... Convênio vai até te dispensar, Nossa, de tanto que você... faz exame, mas não descobre, né? Não, às vezes não descobre. A raiz é emocional. Então, assim, nós temos um campo energético, tá? Nós temos um campo energético que é o que a gente vai emanando, é isso. Dependendo da cultura, eles dão nome de campo áurico, cada cultura, a hindu, chinesa, brasileira, tem um nome, mas para facilitar é o campo áurico. Tá? São divididos em várias camadas, cada camada tem uma, mas é assim, as nossas emoções, elas estão afetando essas camadas. E essas camadas, no nosso campo áurico, se nós, por exemplo, temos raiva, abre buracos. E esses buracos, eles ficam suscetíveis à entrada
de doenças. Sim, contaminações vibratórias, né? Então, assim, tudo tem frequência, as doenças também. Então, não sei se vocês já passaram por uma situação que vocês fazem assim, nossa, eu acho que eu vou ficar gripada, mas você não tem nada. Aí eu tô com uma sensação, nossa, eu tô com uma sensação estranha que essa comida não vai cair bem. O que é isso, gente? Já está no campo energético, mas ainda não chegou no físico. Então, existe a oportunidade, que são as terapias holísticas, de, digamos assim, pescar no campo energético. Antes de se manifestar no físico. Ou quando está começando a manifestar, já não deixar que fique muito forte. Eu não tive Covid. Nem eu, nem minha mãe. Mas foram 2 anos de floral, de reiki, de cromoterapia. Parecia brincadeira. Assim, todo mundo, nossa, mas você vai tomar floral? Eu tomei tanto floral durante a pandemia, eu e minha mãe. Você quase virou um jardim. Você não faz ideia. Por quê? A minha preocupação era equilibrar o nosso campo energético para que o vírus, que é um vírus real, não conseguisse chegar. Você entendeu? Então, psicossomática é isso. É quando nós estudamos as dores, as doenças que estão relacionadas às emoções. Eu estou, no momento, com um problema no meu joelho esquerdo. E aí eu olho Vamos no espelho. ao diagnóstico. Aí eu olho no espelho. Gente, é muito engraçado. Porque quando você sabe, né? Eu olho no espelho e falo assim, e aí? Por que você não quer se dobrar? Olha. O que é que está acontecendo que você não quer se dobrar? Tá, eu descobri, mas até aí... Ainda não me dobrei. Saber é uma coisa. O que são as dores nos joelhos? A pessoa é orgulhosa, ela não se dobra. Tem que descobrir, encontrar qual é a situação que ela não está sendo flexível. Temos um floral para isso. Tô tomando, tá? Temos um floral de litrão. Temos um floral chamado Rocky Water, que é justamente para dar mais flexibilidade, para a pessoa entender que precisa, sabe, deixar fluir, ser resiliente. Então, é justamente isso. Então, a pessoa tem uma dor de cabeça, por que você está com dor de cabeça? Qual a região, né? Então, tem muito isso. Então, a psicossomática, ela é um auxílio, ela é uma ferramenta muito poderosa para o terapeuta holístico entender o que está acontecendo com aquela pessoa. É uma ferramenta de diagnóstico. É uma ferramenta de diagnóstico. Assim como a radiestesia. Vamos lá. Radiestesia, gente. Eu trabalho com pêndulos, né? A radiestesia, para resumir, é uma prática de você conseguir captar energias. Então, assim, tudo vibra, tudo tem frequência, porque tudo é feito de átomo. E todos os átomos, o centro dele não é sólido. Nós estudamos isso no ensino médio, né? Então, se a gente pensa bem, essa mesa ela não é sólida. Isso. Tá? Ela tem uma densidade atômica, mas ela não é sólida. Mas tudo vibra. Só que vibra a água, eu, você, tudo. Então, o que a radiestesia faz? Ela consegue captar o padrão de vibração das coisas, das pessoas, plantas, animais, e traduzir isso no pêndulo. Então, o radiestesista, ele é uma antena poderosa de captação de energia. No Instagram mostra aquela pessoa que faz assim. Dual Rode, trabalho também com Dual Rode. A radiestesia tem o aurameter. Tem o aurameter. Que fica balançando. Aquilo é também Eu gosto muito de pêndulos. O pêndulo é aquele que roda, pêndulo, né? Tem vários, de cristal, de madeira, de metal. Então, eu trabalho muito com pêndulo. Tá, mas a radiestesia também é uma ferramenta de diagnóstico. E o que você faz com o que você encontrou? Você usa a radiônica. A radiônica é a arte, digamos assim, de você modificar o padrão energético das coisas. Então, pera, você passa lá o pêndulo na pessoa, é isso? Tá. E aí ele vai... Então, normalmente, Débora, a gente faz isso com gráficos. Com gráficos, tá. A gente até usa na pessoa, mas tem gráficos com tabelas, tem vários trabalhos que você descobre o que a pessoa tem. Tá. Então, você não tem que ter uma faculdade mediúnica para fazer isso? Não.
É uma coisa técnica. Posso te falar? É inerente ao ser humano. Tá. Qualquer pessoa, qualquer criança. Eu já vi crianças com pêndulo na mão e que acertam mais do que adultos. Olha. Qualquer pessoa consegue captar energia. Porque, Débora, quantas vezes você entrou num ambiente e falou, nossa... Meu Deus, tá pesado. Direto. Então, meu Deus. Isso é captar energia. Aí, quando você tem um pêndulo na mão e uma tabela, aí você traduz isso. A então, na verdade, é traduzir. Boa. Tá. Então, com a radiestesia, você traduz as energias que estão em uma linguagem mais prática. Tá. Eu tenho uma amiga que nem usa pêndulo, gente. E a radiônica é a faculdade de de transformar, de mudar esse padrão de energia. Isso é possível? Porque a gente que vem de uma, né, de uma questão espírita, a gente acha que você precisa, de repente, fazer uma oração para mudar a frequência. Aí, olha... Renata, eu dei muito aula de radiestesia. Eu dei muitos cursos da Unip de radiestesia avançada. Porque a radiestesia, ela também é considerada uma prática integrativa? Também ela está dentro da integrativa. Todo terapeuta holístico é radiestesista. Tá. Ele precisa. Tá, tem que ter essa formação. Ele precisa ter essa sensibilidade, porque fica mais fácil. Tá. E a radiônica, então aí é que está. Quando eu dou aula de radiestesia radiônica, eu sempre falo, gente... Não é espiritual, mas você precisa ter a permissão. Tá. Entendeu? Porque assim, você pode fazer tudo? Pode, mas você deve fazer tudo? Não. Você não deve. Então, através de gráficos, geralmente a gente usa gráficos, né, para radiônica ou a própria mesa radiônica quântica. Tá, então o que é essa mesa? Que o pessoal fala de mesa radiônica. A mesa radiônica quântica, ela é uma espécie de tabuleiro. Tá. É um tabuleiro que tem várias figuras, e cada figura tem um padrão energético específico. Então, a minha mesa radiônica, por exemplo, tem 3 barras de ferramentas. Uma barra principal, uma barra de radiônica, de gráficos, e uma barra de baguá. Que o baguá... o baguá é aquele do Feng Shui. Do Feng Shui, que eu também trabalho com Feng Shui. E aí, qual é o objetivo? O que acontece durante uma sessão de mesa radiônica? Gente, não é nada mágico. As pessoas, às vezes, levam uma espécie de misticismo. Uma coisa sobrenatural, né? Não tem nada de sobrenatural. É natural. Então, com o pêndulo, você abre um campo energético dentro desse tabuleiro, que é a mesa. E ali, com o pêndulo também, você mede as energias que aquela pessoa tem para saber um diagnóstico. E você vai usando ferramentas, que cada figura que tem ali é uma ferramenta. Então, por exemplo, tem a ferramenta da cromoterapia. O que a ferramenta da cromoterapia faz? Ela faz uma emissão energética das frequências das cores para aquela pessoa. Tá. Quando sai florais de Bach, tem também essa ferramenta. Então, existe uma escolha, a mesa escolhe um floral e nós enviamos a frequência daquele floral para aquela pessoa. Tá. E assim por diante. Tem uma barra de ferramentas que são só gráficos de radiestesia. Cada gráfico tem uma finalidade. Então, nós temos um gráfico prosperador para atrair dinheiro. Temos desembaraçador. Por favor, 10 aqui em casa. Mas vamos pegar o kit, o combo, vai. Saúde, prosperidade, relacionamento. Esses gráficos, nós temos esses gráficos. São físicos. São físicos para você montar e ativar. Que legal. Desembaraçador de relacionamentos. Gente, infinitos, tá? Então, eu acredito que hoje, dentro da radiônica, deva existir aí pelo menos uns 400 gráficos. Nossa, para tudo e mais tem um muitos pouco. estudos. Quem está nesse meio que eu trabalho, tem muitos estudos a respeito. As pessoas acham que é magia, mas não é. É ciência. É porque, assim, se a gente pensar que a física quântica, né, que acabou ficando até um pouco banalizada, mas é uma ciência, uma física que fala exatamente o que você falou, que tudo tem uma frequência, aí você sai do sobrenatural e você entra no científico, não é? Não, e assim, até queria dar um testemunho que aconteceu comigo
essa semana que aconteceu exatamente o que você falou, desse negócio de você falar, nossa, eu vou ficar com gripe. Mas assim, foi uma semana tão especial para mim, em vários sentidos, né? Que eu tava com a frequência vibrando tão lá alto. Em cima que não pegou. Tipo, eram os mesmos sintomas iniciais que eu tive várias e várias vezes. Mas assim, tipo, eu tava aqui e a gripe passou aqui embaixo, então, eu vou contar uma curiosidade bem interessante. Os florais de Bach foram descobertos por um médico, tá? Dr. Edward Bach, ele era inglês, e ele nasceu no final do século XIX, e no início do século XX, ele nasceu numa família rica. O pai dele era dono de usinas, de fundição de cobre. E ele quis estudar medicina. Gente, olha só a curiosidade. Quando ele visitava as indústrias do pai dele, ele observava os trabalhadores. Nós estamos falando do final do século XIX. Imagina, né? Tá? Tipo, trabalho quase escravo. Exato. E o que ele percebeu? Que os funcionários ficavam doentes com muita facilidade e não tinham recursos financeiros para se tratar. Porque se hoje a medicina já não é para todos, não é para todos, tá? Não tinha o SUS, né? Convênio. Você tinha que ter um médico que ia te atender. Sim, era caro. Era caro. E aí, ele tinha 17 anos e ele sonhava... nossa, que jovem. Ele sonhava em criar um sistema de cura, um método que fosse acessível para qualquer classe social e que não prejudicasse e que estivesse ligado à natureza. Aí ele queria fazer medicina, o pai dele falou que não, porque ele tinha que tocar a fábrica. Exatamente, ele tinha que herdar, ele era herdeiro, mas ele devia ser muito chato. Eu falo para os meus alunos que Bach devia ser um cri-cri. Torrou a paciência do pai dele, o pai dele pagou a faculdade de medicina, que também não era barato. E aí ele se formou e tal, e ele... Lembra da gripe espanhola de 1918? Que foi junto com a Primeira Guerra Mundial. Foi uma coisa muito louca. Durante a gripe espanhola, ele resolveu que ele era médico e foi atender num hospital que recebia as pessoas que estavam doentes. Então, é assim, ele era médico infectologista, tá? Então, ele percebia que numa família... Quando pegava a gripe, os 5 membros pegavam. E os 5 membros tinham a mesma alimentação, mesma questão de higiene, mesma genética. Então, assim, o vírus atacava da mesma forma aquela família. Ia todo mundo para o hospital, que era assim, aberto, né? Não era como é hoje. E o que ele percebia? Que daquela família, 2 membros sobreviviam e 3 morriam. Ele começou a ficar encafifado. Ele recebia o mesmo tratamento e tal. Por que isso? Ele começou a conversar. Bach gostava muito de conversar. Começou a conversar com as pessoas. E o que ele percebeu? Isso está em estudo dele, tá? Que as pessoas otimistas se curavam. As pessoas que estavam alegres, que tinham certeza da cura, saíam vivos. Aqueles que ficavam, Deus, vida, ai, vou morrer, ai, porque... Morriam. E a partir dali, ele começou um estudo para entender o que a emoção faz pela cura. Entendeu? Ali, Bach, como médico, começou a usar, é até horrível falar isso, de cobaia aos seus pacientes. Então, ele conversava, ele queria saber o estado de espírito e tal. Então, Renata, é isso, nosso estado de espírito, ele tem uma influência tão direta na nossa cura, que é uma coisa incrível. Eu já experimentei isso. A gente sabe, mas parece que não sabe, não é? Porque a gente não vive como se... Até para bater o carro. Eu lembro que uma vez eu tava tão mal dirigindo, eu tava com tanta... Sabe quando você tá com uma insatisfação, tal, bati o carro, você fala, ai, tá vendo? Puta, sempre dá para piorar, mas é isso, é mais do mesmo, aí, né? A gente fala, agora essa ladeira baixa, quando vem 10 atrás. Vem mesmo. Gente, vem. E aí, Bach, clinicando, Bach era médium. Olha, isso é interessante. Bach era médium. Ele tinha um cachorrinho chamado Lulu, um Cocker Spaniel. E o cachorrinho estava sempre junto com ele. E um dia deu um
estalo nele. Ele tinha um consultório super bacana, ali deixa eu ver se eu lembro, no centro de Londres, onde eles têm os centros médicos, eu não lembro agora o nome, não lembro da rua, tá? Ele simplesmente fechou o consultório dele e comprou uma casa no campo, onde hoje é Instituto Bá. Que legal! E o que ele fez? Ele resolveu que chegou a hora. Ele resolveu nada. O mentor dele falou, ó... Chega. Já deu, filho. Por favor, né? Ele saía para o campo, gente. Saía com um caderninho na mão e ele escutava falar assim, ó, ali, dá uma olhada naquela flor. Aí ele fazia os experimentos dele e tal, que era bem interessante os experimentos, e ele encontrava para tal emoção. E foi assim que ele desenvolveu os 38 florais. E às vezes o cachorrinho dele chamava atenção para ele. E ele mesmo relatava que ele escutava alguém falando para ele, olha, dá uma olhada naquela flor. Olha, ele era botânico também, então ele entendia da flor. O cara era tudo, né? O cara veio com tudo. Ele ia pelo comportamento. Tem um livro muito interessante que eu já li várias vezes, que fala a relação do comportamento de uma flor, de uma planta, com o que ele equilibra. Pois indica esse livro para nós, hein? Esse livro é bem interessante. Tem uma flor chamada chicory. O chicory, para que ele serve? Para quem é muito apegado. Sabe pessoas grudentas, mães ciumentas, filhos que não largam a mãe, cachorrinho que não larga o dono? Porque eu trato muito pet, viu? Que legal. E como que é essa flor? É um caule que as folhas nascem diretamente do caule, é grudado. Que legal. É um apego. Então, existe a correlação do comportamento da planta com o efeito que ela faz. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. É como se semelhante tratasse semelhante? Isso. Para simplificar mais, nós temos frequências. Cada emoção tem uma frequência. Cada emoção negativa também tem uma frequência. E cada flor tem uma frequência que equilibra aquela frequência, entendeu? Então, por exemplo, são 38 emoções que é possível, numa combinação de até 6 florais dentro de um vidrinho, a gente trazer o equilíbrio. Então, eu tenho medo, impaciência, tristeza, angústia, apego, desapego, mágoa, ressentimento, solidão, raiva, pessoas que são intransigentes. Então, porque tudo isso tem frequências. Às vezes você fala assim, nossa, tá me fazendo mal isso. Tá fazendo mal mesmo. Não, claro que tá. Então, o floral, ele tem uma frequência que ele equilibra aquilo. Por isso que... vende floral pronto na farmácia, vende. Muita gente me pergunta, funciona? Eu falo, é um tiro no escuro, pode funcionar. Pode ser que sim. Mas é diferente de você passar por uma consulta e o terapeuta floral identificar, né? Identificar e fazer uma composição floral específica. Você entendeu? Aí tem gente que pergunta para mim, mas funciona? Eu falo, olha, a prova que eu tive foi de bebezinhos e de animais. Porque um animal e um bebê, ele não tem um preconceito do que ele está tomando. Uma sugestão, né? Ele não tem a sugestão, não tem o placebo, vamos dizer assim. Não tem. Então, você dá um floral para um cachorrinho e você vê que no dia seguinte ele melhorou, você fala... porque no ser humano pode ser falar, mas o efeito placebo é 30%. Só, estou tomando floral, estou melhor, né? Mas o cachorrinho não tem. Na verdade, Renata, tem gente maluca que fala pra mim, nossa, melhorei 100%. Eu já fico com o pé atrás, tá? Eu falo, ninguém melhora 100% em uma semana, né? Mas bebês... Tem gente maluca. Tem muita, né? Tem. Tem. Já peguei cada uma. Meu Deus, deve ter muita história. Já. Então, assim, você dá para um bebezinho que tem muita cólica, que chora muito, que não dorme. Que não dorme. Eu tenho cuidado muito de crianças autistas, porque o floral ele não tem contraindicação. Ele não tem composição química. Então, não existe uma composição química dentro de um floral, só um padrão
energético. Então, a base de um floral é água, é álcool, é o quê? Então, o que Bach deixa? É sempre Bach, né? O que ele deixou? O estoque, detalhe, gente, florais de Bach só são produzidos na Inglaterra, no Instituto Bach. É? Não existe florais de Bach do Brasil. Existe florais de Minas, existem floral da Amazônia. E, por exemplo, São Germain é brasileiro. São Germain é brasileiro. Tô tomando. São Germain é brasileiro. Ai, que interessante. Mas florais de Bach, eu estudei São Germain também, mas eu trabalho só com Bach. Então, o que Bach falou? Porque existe uma técnica especial de colheita da flor, de retirada da energia da flor. E de espécies também, que acho que não são aqui do Brasil, né? Gente, o solo influencia. Sim, lógico. O sol. A chuva, composição química do solo, composição química da chuva, tudo isso tem influência direta no floral. Então, vem de lá da Inglaterra, vem para cá, 50% brandy, que é um conhaque de boa qualidade, e 50% essência, é mãe que a gente fala. Tá. Às vezes é envasado aqui no Brasil, tem algumas empresas que invasam. Então, como que a gente ingere, como que a gente usa o floral, utiliza? Eu pego esse estoque, que a gente chama de estoque, e são 2 gotas de cada floral num vidrinho de 30 ml. Esses 30 ml, 5 ml é conservante, que é o conhaque, e o restante água mineral. Tá. Para crianças, eu corto. Crianças e animais, eu corto o conhaque e já aviso a mãe, não deixa encostar cânula na boca, guarda na geladeira, para não estragar. Porque não ter o conhaque, ele acaba sendo um conservante. Na verdade, a função dele... Eu estudei. Um antissético. A função do conhaque é só conservar, gente. Só. Então, é assim. Mas esse é um estoque que você tem? Você que faz o floral ou você encaminha para uma farmácia? Não, eu manipulo o floral. Você que manipula, que demais. Tenho estoque. Então, quem passa em consulta comigo já leva o floral. Tá. Existe também a possibilidade de você prescrever. E faz uma farmácia. Só que eu fiz pós-graduação e eu tenho... Aqui em São Paulo, eu posso fazer isso, tá? Até porque... A Anvisa não conseguiu detectar nenhuma questão química, né? Farmacológica no floral. Então, eu mesma manipulo os florais que eu prescrevo. E aí você tem animais que você pode prescrever. Então, o floral é uma ferramenta, uma das ferramentas que com a radiestesia... Que aí apareceu lá na sua mesa radiônica... Então, olha que interessante. Ou não, se aparecer não na mesa radiônica, é opcional a pessoa querer ou não o floral. Porque a frequência já foi enviada. Tá. Mas existem pessoas que gostam do físico. Sim. Gostam de ler 4 vezes por dia, pingar diretamente na língua e sentir. Tá tudo certo. Eu preparo, a pessoa vai, se foi feita à distância, que eu trabalho muito à distância, eu envio pelo correio, floral, não tem problema nenhum. E assim, Isa, por exemplo, é a planta, tipo, triturada ou é só... Não, é interessante. O Bach fez todo tipo de experiência, tá? Existem 2 formas de extrair a energia da flor. Tá. Uma delas, ele pegar um vaso de vidro, de preferência cristal transparente, uma tigela. Tá. Ali coloca, olha que interessante, água de uma fonte específica lá do lado do instituto. Tá? Tem que ser aquela água pela composição dela. Cobre-se a superfície da água com a flor, porque é um floral. De flor, né? É um floral. Então, todos os florais são extraídos de flores. Tá. Cobre-se a superfície e aquele recipiente precisa ficar perto da árvore mãe que foi colhida e pegar sol por 3 horas seguidas. Então, o que acontece? Eu tenho fotos, um outro livro também de Julian Barnard, que é dado do Instituto Bach, a foto
que mostra no momento a transferência da energia para a água. A água fica cheia de bolinha, ela fica com uma cor diferente. Aí o que acontece, depois desse tempo da transferência, com o galho não se coloca a mão, porque a nossa mão, ela contamina. Com o galho da própria árvore, se retira essas flores da superfície, leva-se esse recipiente para dentro do instituto, e ali é coado, né, e engarrafado, 50% brand e 50% floral. Esse é um método chamado método solar. Existe o método de fervura. O método de fervura, coloca-se Ainda água... hoje é feito assim. Ainda é. É bem, é muito assim. Artesanal, muito, Super. 100%. Existe já uma grande fábrica lá, mas ela precisa respeitar esse método. O segundo método chama método de fervura. O método de fervura, eles pegam uma vasilha esmaltada, né, de ágata, coloca água e vai para o fogo. Coloca a flor e vai para o fogo. Porque algumas plantas, algumas emoções, elas precisam do fogo para transmutar, para transferir aquela energia para a água. Então, que plantas usam o método de fervura? Aquelas que os nossos sentimentos são mais intensos, aquelas que são mais profundos, mais doloridos. Então, aí ferve, eu não lembro agora durante quanto tempo, mas tem um tempo certo, não lembro agora. E a energia daquela planta, ela é cozida, né? Fervida. Ela é depurada, é depurada, isso passa pela coagem, né? Eles coam e é armazenado. Então, quando a gente ensina para um terapeuta, tá aprendendo, a gente fala, olha, essa aqui é método de fervura, porque ela é mais intensa, mais resinosa, é mais dolorida, tá? Então, tem algumas... Fica assim, mais concentrada. Existe assim. uma flor chamada Star of Bethlehem. Ela é linda, é a estrela de Belém. Ela passa pela fervura. Aí você fala, mas por quê? Porque ela cura traumas. Então, ela precisa disso. Tá. Então, são esses dois métodos. Que legal. E, por exemplo, tem alguma coisa a ver com aquela fitoenergética, por exemplo, da Paty... Como que ela chama, meu Deus? Patrícia Cândido, Bruno Gimenez. Isso, Já estudei fitoenergética também. Faz uma relação, Faz uma relação? Faz uma relação, sim. Não é exatamente a mesma coisa, mas tem uma relação muito grande. Porque lá entra muitas ervas, né? Eles são muito de alecrim, de louro, né? Tá certo. E o floral é só flores. Só flor. Só flor. Então, por exemplo, Isa, agora eu vou te fazer uma pergunta, pode até ser que eu te coloque numa fogueira aí, mas... Imagina. Mas é uma curiosidade que eu tenho, né? Assim, eu convivo muito com uma super amiga, que ela é muito amiga das plantas, das flores e tal. E depois que eu comecei a pensar a respeito disso, por exemplo, eu tenho dó de cortar uma flor para, tipo... Pode, não pode, porque, por exemplo, tem flores que parece que elas já nasceram pro corte, né? São flores que agora, por exemplo, você passa no jardim, você vê aquelas tiazinhas arrancando, como que é? Isso é ruim mesmo pra plantinha? É ruim, né? É sim. Por isso que existe um método para a extração das flores, os florais. São métodos de respeito. Olha, detalhes, são poucas pessoas que fazem essa colheita, são pessoas que têm uma energia especial. Existe sim. Existe porque a gente sabe, não sei se a gente sabe, a gente parte do princípio que todo mundo sabe que as plantas conversam pelas raízes, né? Entre elas. Elas conversam entre elas, tanto que existe um floral que ele quase acabou durante um tempo lá na Inglaterra, porque houve uma praga, e a praga ela se espalhou pelas raízes e quase uma floresta, se não me engano foi o beech, uma floresta tipo, inteira, dizimou, quase acabou. Existe sim, quando você faz uma foto do padrão energético de uma folha ou de uma flor, você tem um campo energético dela. Uma Kirlian, tipo? Foto Kirlian, exatamente. Tem um livro chamado Medicina Vibracional, que é de um médico alemão dos anos 70. Mas eu sim recomendo para todos os meus alunos, para quem quiser entender um pouquinho mais. Medicina vibracional. Medicina vibracional. Não, e assim, outro dia a Débora falou para mim assim, Renata, pelo amor de Deus, já tem muito livro aqui para ler. Eu preciso trabalhar, não dá para só ler. Então, mas esse livro, ele traz detalhadamente ele fez estudos
de folhas. Por exemplo, você pega uma folha, você corta um pedaço da folha, e se você tira a foto, aquele pedaço faltante tem o padrão de energia. Ai, que dozinha. Ai, não, é até engraçado, porque assim, eu tenho uma costela de Adão lá na minha casa, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive uma coisa estética muito forte. E aí, depois que eu comecei a conversar com a Cris e tudo mais, né? Que ela entende tudo e as plantas dela são maravilhosas, tudo. Eu fico com dó até de cortar uma folha que tá morrendo. Então, eu tirei até uma foto, eu vou escrever até um post sobre isso, porque a gente tá privando ela de seguir o ciclo natural, né? Porque eu ia lá, ficava feia, eu já cortava. Depois de conviver mais com ela... Deixa cair. Eu tenho uma netinha, né? Que tem 2 anos e meio, a Elis. Ela ama a flor. Então, a minha mãe tem alguns vasos no quintal e tem um gerânio que ele floresce. Aí a Elis já chega doida lá e falou... Se você quiser, é carinho. Porque ela sente, ela tem dor. Se você beliscar, aí ela vai, passa a mão e fala devagar. Aí ela canta pra flor e tal. Que linda! Flor que ela canta dura mais. Eu acredito. Que bonitinha. Gente, é incrível. Não, porque quando eu sei, porque essa minha amiga, ela conversa ela canta com aquela todas música da as Rapunzel. plantas. Não sei se vocês assistiram. Eu assisti 200 milhões de vezes. Eu assisti 200 milhões de vezes. Então, Brilha, linda flor. Ela canta. Então, as flores, elas têm sentimentos. Por isso que os florais são feitos com respeito. Quando eu preparo uma composição floral, eu sempre tenho uma preparação emocional antes. Você não tá, veio doida da rua, vou fazer um floral. Assistiu Cidade Alerta, deixa eu fazer um floral aqui. Nunca. Sempre tem um padrão meu para fazer, para preparar aquele floral. Eu coloco um adesivinho... de um gráfico de radiestesia, que não deixa interferir, eletromagnetismo e tal. Então, existe sim. Um cuidado, né? Tudo. Existe esse cuidado. Isso também garante o efeito também do tratamento. Também. Aí você vai falar que aquele floral que ficou ali na banca, lá no Mercado Municipal da Vila Formosa, verdade! Tá lá no meio de todo mundo, no claro. Eu não vou falar que não vai fazer efeito. Não vamos falar isso. Mas eu nunca tomei deles. Mas não dá pra falar que é o mesmo cuidado, né? Falar que tem o mesmo cuidado emocional, que tem o mesmo... Eu aplico reiki nos florais. Você entendeu? Quando eu termino, aplico um pouco de reiki para equilibrar o campo energético daquele vidro e tal, antes de entregar para a pessoa. Então, as terapias, elas fazem isso, elas conseguem equilibrar as emoções dentro do que a pessoa precisa. Então, você tem a psicossomática, a medicina chinesa, que você entende o porquê que a pessoa está ficando com aquela doença. Aí você tem cromoterapia. Cromoterapia tem até no SUS, vocês sabem disso. Né? Não sabia. É integrativa também, né? Integrativa. Mas se a população quiser, ela tem acesso a esse tipo? Tem lugares específicos. Oferecem o serviço, depende da UBS e tal. Exatamente. Depende da administração do lugar. Tá. Mas são as PICs, né? Por exemplo, a minha cunhada, a Dani, que ela vai vir falar aqui no podcast, ela é psicóloga, é enfermeira e ela está aplicando, por exemplo, acupuntura. Ela trabalha num CAPS, então ela está aplicando no posto, no CAPS que ela trabalha, a acupuntura nos pais. Então, como existe, né, hoje essa diretriz, né, de orientação, as próprias UBS, se tem uma pessoa que estuda, que é necessário, eles permitem. Então, legal. É bem assim que funciona. Eu sei porque eu fui ver como é que fazia para entrar, né, Então, assim, na verdade, eles pegam os próprios funcionários. Isso, exatamente. Eles até capacitam. Exatamente. Ela fez a capacitação num lugar indicado pela prefeitura. Para enfermeiros do SUS. Ah, é? Já. Para capacitá-los para isso. Então, a gente tem as ferramentas, porque assim, terapia holística, com certeza vocês já ouviram falar o que é uma terapia holística. A palavra holística vem de holos, que é um todo. Então, é um olhar no todo. Quando você é terapeuta holístico, você tem um olhar diferente para aquela pessoa. Você consegue entender que ali existe a matéria, o emocional, o espiritual, o mental. Então, entender que a pessoa é um conjunto. Você não trata a doença, você trata a pessoa. Você só vira um cuidador de sintomas. Exatamente. Não é?
Apagar incêndio e enxugar gelo, vai. Exato. Enxugar gelo. E aí você estava falando da cromoterapia? A cromoterapia é uma terapia que, assim, muita gente fala que ela é cientificamente comprovada e tal. O que é cientificamente comprovado são as frequências de ondas das cores, tá? Então, essa parte realmente existem. E eu tô falando frequência de cor, luz. Vocês usam lâmpadas, assim? Usamos lâmpadas, exatamente. Qual a diferença? Tem kits, por exemplo, que você compra para aplicar a cromoterapia? Existe. Eu fiz uma para mim, porque eu fiz com cristal na ponta, porque o cristal ele potencializa, mas eu tenho mais 3 também. Porque quando você é terapeuta, você fica louco. Você quer comprar tudo. Então, o que acontece? Existe uma diferença de você usar um rosa, um laranja, um azul, ou você usar uma luz com a cor. O que acontece? A luz, ela tem uma frequência medida, que ela tem uma penetração nos cromófaros, que são células que absorvem luz, que absorvem cor. E isso realmente muda o processo celular, tá? Então, quando você faz um tratamento de cromoterapia, nós estamos falando de cor-luz, de emissão de luz para aquela pessoa. Que eu acho que, na verdade, é aquele lance de que as cores de luz, elas, quando todas estão juntas, é o branco. As cores de sombra é o preto. É o preto. Né? A cor chapada, a gente fala, é o sistema CMYC e sistema RGB. São 2 sistemas diferentes, tá? Então, quando você tem uma cor que você está enxergando de um objeto, ele também trabalha, porque nós temos os bastonetes no nosso olho, tem os receptores que enxergam aquela cor e ela transmuta nas emoções, tá? Por exemplo, o preto, ele é depressivo. E isso, você encontra um lugar totalmente preto, fica 2, 3 horas ali, você não vai sair feliz otimista, não, verdade. Vai, tá? Foi feito um experimento nos Estados Unidos em um presídio que eles pintaram algumas células de cor-de-rosa, porque o rosa, em princípio, ele é castrante. Eu não sei se eu vou explicar para vocês direito. Não, dá pra entender. Ele não é calmante. Calmante é azul. Ele faz com que a pessoa fique domada, isso. Então, o que eles fizeram? Colocaram quase tudo cor-de-rosa em algumas células para ver qual é a reação dos homens que ficavam ali. Alguns realmente ficaram dominados, os outros ficaram revoltados. Porque cada ser humano tem uma resposta, gente. Você entendeu? Mas é certo que se você tem um azul, ele é calmante. Por exemplo, você vai em hospital, que cor que é na parede? É azul, é aquele verde água. Exato. Você nunca vai ver uma palestra, tipo assim, você nunca vai ver num hospital vermelho, né? Vermelho vai ver numa balada, sei lá, né? Olha que interessante. A cor laranja, ela facilita a memória. É assim, temos o amarelo e o laranja. O amarelo facilita o aprendizado e o laranja a memória. Então, se você tem uma criança que ela precisa estudar, o amarelo é o ideal. Ela vai fazer prova, é laranja. Porque o laranja, ele puxa na memória o que as pessoas precisam saber. Entendeu? Então, é bem interessante isso. Eu dava aula numa escola no Tatuapé que uma das paredes era laranja. Todas as salas, uma das paredes era laranja, porque facilita o aprendizado. Que legal. Muito legal isso, né? É muito interessante. Então, cor tem isso. No Feng Shui se usa muita cor e tal. Mas se você quiser um tratamento, na cromoterapia tem que ser luz. Vestuários, objetos, cor de parede, eles também ajudam, mas não... Aí são estímulos, né? É um estímulo, exato, são estímulos diferentes,
tá? Mas é bem interessante. E eu acho que até, né, Isa, por exemplo, se a pessoa vai numa entrevista de emprego, por exemplo, tem orientação de cor pra você usar. Você não vai numa entrevista de preto, de repente, cinza. sei lá, isso, de você cinza. Você já vai ser... Você apaga. Exatamente. Nossa, cinza é uma cor que não me favorece, aquele cinza eu acho que... morcego. Ai, não. Então, você não... E também de preto você não vai, porque você tá se fechando para aquilo. Mas também não vai de pink. Tá certo que depende do cara depende que você da área, né? Depende da área mais criativa, de moda, criativa, isso, né? Depende do que você quer estimular no outro. Isso. Exatamente. Então, é bem interessante isso. Tem que ter cuidado quando você vai pintar o quarto de uma criança, de um idoso, de um casal. Gente. Meninas casadas. Meninas casadas. Não pintem de rosa. Salmão. Salmão é pior que rosa. Pior. Salmão é pior que rosa. É o mais desanimador possível. Aí eu vou explicar o porquê. Mas por quê? O salmão, ele estimula a sexualidade, tá? Só que também na parte externa. Não é só dentro do quarto. Ele estimula a pessoa que fora você não sabe o que a pessoa vai fazer. Eita! Entendeu? Pode gerar infidelidade? Sim, assim? com certeza. Gente, olha, me entendeu aprendendo, gente. Com certeza. Salmão nunca, gente. Então, que cor é boa pro quarto? Então, quarto, quanto mais neutro, então você pode mudar a decoração, mas as paredes, sabe? E também não muito azulzinho também não. Não, senão vocês só vão dormir. Azulzinho. Entendeu? Então, assim, você coloca sei lá, um bege, alguma coisa assim, né? Um off-white. E aí você põe uns detalhes. Exato. Aí você vai trabalhando em cima disso, que dá pra mudar. Aí colocou uma cortina, não deu certo. Vai lá nas 3 Vai nas 3 Vamos falar do patrocinador, gente, siga o nosso Instagram. Aí, ó, meu Deus do céu, eu acho que você vai chamar a Isa pra fazer uma... vamos fazer! Legal! Né? Vamos sim. Então, gente, siga o nosso Instagram. Dia 17 de junho tem live com megas promoções. Estava gravando tudo. Top. Entre no nosso Instagram. E assim, cor de colcha, de tapete, tudo influi. Cortina, tudo isso tem uma influência muito grande na harmonia de um casal. Olha, gente, muito grande. Até eu tenho falado muito nas lives e sobre organização do quarto, sabe? Mágico, né? Porque às vezes você vê, até as pessoas postam uns vídeos que eu não sei como uma pessoa tem coragem de postar aquela cama sem lençol. Parece que entrou lá. Não, é o cativeiro. Cativeiro. A pessoa não põe um lençol na cama. Aquilo é horrível. Assim, acho que energeticamente. Meu quarto é mega organizado. Gente, é assim. Tem que ser, mas é organizado no nível... No extremo. Cirúrgico. Eu levanto, eu já arrumo a cama, eu não consigo funcionar. Por quê? Porque a organização no nosso cérebro também... Total. Ela acho que a organização do entorno reflete a nossa organização. A gente tem tempinho? Tem. Tá. Eu coordenava o estágio de naturopatia de pós-graduação numa escola no Tatuapé. Então, todo o estágio eu era coordenadora e eu ficava junto com os alunos. Então, eram 11 macas dentro do ambulatório, 11 macas, e tinham os pacientes que vinham de fora para serem tratados. E os alunos faziam um estágio ali. Inúmeros casos, muitas histórias, mas tem uma das histórias interessantes. Tinha uma senhora, assim, dos 45, eu não lembro a idade dela, mas não chegava nos 50. Menina de 45. A idade de ser minha filha, então é menina. Ela tinha uma desorganização interior muito grande. Ela tinha problemas sérios, então eu separava sempre os mesmos alunos para cuidar toda semana daquela pessoa. E as alunas falavam, mas olha, a gente já fez isso, aquilo, outro. Aí um dia eu falei, não é possível, eu vou conversar com essa mulher. E ela não melhorava? Não melhorava, ela não conseguia fazer nada direito. Ela era um retrato da desorganização, tá? Que eu falo para as meninas, olha, vocês observem também como a pessoa chega. Como que a bolsa dela... Ela carregava umas sacolas com um monte de livro, tá? Conversando com ela, eu descobri que ela falou para mim, olha, eu quase não consigo andar no corredor da minha casa. Eu falei, oi? Opa!
Eu falei, vamos conversar? O que acontece? Aí ela falou, porque eu tenho muita coisa. Eu falei para ela, você tem como mandar foto? Eu falei, eu prometo que eu vejo a foto, não mostro para ninguém, é só para análise. Gente, ela era acumuladora. Tá? A vida dela não fluía, nada fluía. Nenhuma terapia que as meninas praticavam com ela dava resultado. Nada dava resultado. Aí eu comecei o quê? Trabalhar a organização com ela. Então eu falava assim, fulana, essa semana, vamos fazer o seguinte, tira 2 caixas do corredor. E aí ia. Aí um dia eu cheguei, então tinha um corredor que era uma antessala desse ambulatório grande e tinha umas cadeiras assim para as pessoas ficarem esperando o horário de chamar para entrar. Eu passei, já tinha posto meu jaleco, passei, cumprimentava todo mundo. Aí uma mulher veio assim, oi, tudo bem? Eu olhei, gente, eu sou muito boa de fisionomia, muito. Eu olhei, eu tive que olhar e fiz, fulana! Ela estava com luzes no cabelo, tinha ido no cabeleireiro, estava bem arrumada. Aí eu cumprimentei ela e falei, daqui a pouco a gente conversa e tudo. Aí, quando foi a hora dela ser atendida, a gente foi conversar, fui, né? Lógico. E eu descobri que ela estava conseguindo organizar a casa dela. E junto com isso, ela tinha uma autoestima muito baixa. Muito. A autoestima dela era horrível. O que aconteceu? Ela se enxergou como pessoa. Ela conseguiu organizar uma parte. Depois, com o tempo, com os meses, ela foi organizando devagar. Porque imagina o trabalho, né, de fazer isso. E para a pessoa é sofrido também, né? Uma caçamba, não, mas assim, a pessoa não consegue se livrar de tudo. A gente vê na TV, né? De uma vez, né? Não, gente, não era no nível da TV. Da TV, sim. Ela era acumuladora de livro, por exemplo. Ela tinha uma bagunça. E ela era bagunça. Gente, ela mudou. Com o passar dos meses, ela realmente foi melhorando, melhorou bastante. Eu lembro que ela ficou, acho que uns 2 anos com a gente lá. Nossa, bastante. Melhorou, ficou bem. Então, esse é um dos casos que eu sempre falava, gente, tá vendo? Às vezes não é só olhar a pessoa, é olhar o ambiente que ela está. Organizar. Tem que organizar, porque senão... Você vê uma mesa de trabalho bagunçada, você fala... Oi? Quando eu sei, porque eu sou muito desorganizada. Eu vou me espalhando. Aí tem hora que eu... Você parece rama de batata. Deixa eu arrumar. Não, é isso mesmo. Aí eu paro, eu tenho que arrumar, porque chega uma hora que você não se encontra mais. Então, é lógico, eu não sou acumuladora, nada, mas eu vou deixando as coisas, vou deixando. Aí chega uma hora... que trabalha com Feng Shui também, né? Você fala, tem tudo a ver, né? A organização da sua mesa, do seu espaço, tudo, né? A energia que flui, né? A vida. Tem gente, a gente entra no carro de algumas pessoas, dá medo, né? Tudo, né? A pessoa fala, aqui é minha casa. A pessoa já fala, nossa, aqui é minha casa. Aí vocês estão vendo que esse olhar holístico é mais abrangente do que as pessoas pensam. Então, é olhar para a pessoa e tentar entendê-la como um todo. O ambiente que ela está, o padrão de energia, usar anestesia, muita conversa para saber quais são os sentimentos que ela tem, o que gerou aquilo, qual foi o trauma. Então, é muita coisa que para cada pessoa o atendimento é diferente. Não dá para você entregar um pacote, né? Tem pessoas que falam assim para mim, mas como que é a sua sessão? Eu falo, depende. Vai depender da sua necessidade, vai depender do que você quer, do que você precisa. E você sente nos seus atendimentos, nem sei se vai dar tempo da gente falar do tarô, mas você sente uma presença, uma intuição espiritual também? Porque você tem essa mediunidade, né? É assim, sempre que eu falo e falava para os alunos, não precisa. Tipo, a pessoa falava, o espírito falava assim, tudo bem, vai, fala isso aí. Mas eu, em particular, tenho sim. Tenho. Eu sinto uma presença muito grande quando eu estou aplicando Reiki. E Reiki não é passe, tá? Nada a ver. Mas eu sinto quando eu vou fazer uma prescrição de florais, quando são casos difíceis, sinto sim. Sinto. E o mais interessante de tudo, eu tinha um aluno vidente. Porque quando você dá aula de terapia... Vem de tudo. Eu me lembro até hoje, o Brás. Era um senhor já. Acabei pegando bastante amizade com ele. A sala que eles assistiam aula era num tipo um mezanino que tinha que subir uma escada
Caracol, mas era bem grande a escola. Então, quando eu subia, às vezes a sala já estava completa. Quando eu subia, eu olhava para o Brás, ele falava assim, você quer saber? Eu falava, quero. Ele falava assim, você tem uma preta velha hoje aí, a aula vai ser legal. Ah, que interessante. E aí mudava. Aí tinha dia que ele falava assim para mim, hoje vai ser complicado, tem um índio enorme, aí ele tá bravo. Ixi, Maria. Eu falava, e dependendo do tema, do conteúdo. Muito interessante. Uma vez eu estava dando, gente, aula de radiestesia. Eu estava contando a história da radiestesia, que é milenar, tem 4.000 anos a radiestesia. Que legal. É uma coisa maluca, Na Idade da Pedra, tem registros nas cavernas de instrumentos radiestésicos. Estava contando a história. Aí foi até uma aluna, não foi o Braço, foi uma outra aluna, falou assim, Isa do céu, tem um indiano tão bonito do seu lado. Eu falava, ai meu Deus, queria tanto ter visto. Porque eu sempre, Florais de Bar também tinha sempre um espírito, uma entidade que me auxiliava. Às vezes eu falava coisas que eu pensava, por que eu falei isso? Não fui eu. Mas fazia sentido, entendeu? Então sim, Débora, tanto nas aulas, quanto nos meus atendimentos, eu sinto uma forte presença de proteção e de orientação. Tá. Eu leio tarô. Então, fala um pouquinho do tarô, Eu leio tarô. Eu adoro tarô. Eu comprei até um para mim, um baralho. Trabalho com baralho cigano e leio tarô. Então, assim, o tarô, quando você usa o tarô de uma forma terapêutica, séria, ele tem um outro contexto na vida de quem está se passando pela consulta. Sim. Ele traz um direcionamento na vida, ele mostra um caminho, que existe o livre-arbítrio. Não é um tarô premonitório, assim. Não, é muito interessante que eu tenho as previsões para 6 meses, mas até quando eu estou fazendo as previsões, eu tenho intuições, tá? Mas no tarô, por exemplo, gente, o tarô é um instrumento maravilhoso, tá? Às vezes a pessoa está passando por uma situação muito difícil, e o tarô dá uma luz, mostra um caminho, mostra o padrão de energia que aquela pessoa está vivendo. Então, como funciona exatamente uma sessão de tarô? Renata, ela tem uma emissão energética, um subconsciente. Eu tenho o meu. Eu consigo acessar o dela e transmitir para a leitura. Então, nada mais eu coloco na mesa a Renata. Você entendeu? Eu abro ali a Renata. Primeiro você tira um geral, assim. Mesmo no sentido geral. Tá? Mesmo no sentido geral. Existe, por exemplo, eu tiro muito a carta da semana. A carta da semana, ela tem um padrão energético para a semana. Então, e você posta no seu Instagram? Posto no TikTok, Instagram. Que legal. O pessoal ama, né? Nossa. Tem sim, tem. Mas as pessoas te dão feedback? Nossa, você postou a carta da semana. Muito. Essa semana mesmo. Qual foi a carta dessa semana? A carta dessa semana. Cara, como... Esqueceu. Meu Deus, que pena. Louco. Mas vocês vão lá no Instagram da Isa e olha. Eu não lembro agora. É porque você já deve estar da próxima semana. Você já está conectada com a outra. Não tem problema. Que uma amiga da minha filha me mandou mensagem e falou, Isa, é meio de e-mail. A carta do louco. Do louco. Nunca me esqueço. Aliás, lembrei. Porque ela falou assim, Isa, caiu como uma luva. Eu falei, então, é a semana do louco, é a semana da liberdade, de você usar de uma forma responsável essa liberdade, mas vai em frente. Então, sempre tem essa questão energética, né? Existe um padrão energético que pode vibrar ou não, pode ressonar ou não nas pessoas. Mas se a pessoa vai, por exemplo, Isa, eu quero falar sobre minhas questões profissionais, não sei se eu mudo de emprego, você faz essa orientação. Na verdade, a minha leitura de tarô, ela tem 3 partes. Tá. Numa primeira parte, eu abro o que a gente chama de mandala. É uma mandala em que eu vejo cada parte da vida da pessoa. Então, eu falo sobre trabalho, financeiro, saúde, relacionamento, espiritualidade, a família, projetos, amigos, saúde. Então, eu falo, olha, você está vibrando assim, 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 assim. Já faz um compilado. Segunda parte, eu abro para perguntas, justamente. Olha, Isa, estou com 2 propostas de emprego, não sei que caminho tomar. O tarô vai falar que caminho ela deve tomar? Não, vai mostrar
o que pode acontecer com tal caminho e tal caminho. São possibilidades quânticas, né? Exato. As possibilidades quânticas da decisão que a pessoa tomou. Tô cansada do meu marido. E a gente abre e sai ali. Bom, é momentâneo. Se você se separar, vai se arrepender. Aí eu falo, olha, mas fica por sua conta e risco, tá? Se quiser se separar. Então, tem muito isso. Quais as maiores procuras? Eu leio muito tarô. Você tira muita carta? Muito, leio muito. Você faz online também? Online, é o que eu falei, online eu tenho clientes quase todos os continentes. Olha. Tem cliente na Austrália, Estados Unidos e Michigan. Tenho na Europa, na Espanha. Tenho uma de Singapura. No Brasil inteiro. Que online funciona do mesmo jeito. É maravilhoso online. E tenho o presencial. Tenho uma sala de atendimento que eu faço presencial. Então, quais as maiores preocupações? 90% das minhas clientes são mulheres. E eu posso dizer assim que 80% a preocupação é financeira. Eu imaginei. É financeira. E 20% é relacionamento. Amor. Até uns 5 anos atrás era quase que invertido. Hoje as mulheres estão mais preocupadas com o financeiro, em ter uma estabilidade. Independência, né? Uma independência, uma estabilidade. Então eu tenho ajudado muitas mulheres com as leituras. E são complementares, porque às vezes, eu quero fazer uma mesa radiônica e uma leitura, fico aí 3 horas e meia com a pessoa e acaba saindo com uma direção, né? Com um direcionamento na vida. E se você tem que falar assim, por exemplo, não vai dar certo. Você fala. Tudo você fala ou você faz um filtro? Dá uma filtradinha eu só não falo de morte. Tá, e aparece. Não, porque é um acordo que eu tenho com a minha espiritualidade. Tá. Quando eu comecei a ler, uns 15, 16 anos atrás, foi um acordo que eu fiz. Eu não quero ver morte. Porque eu acho que a morte a Deus pertence. Isso. Não quero. É a única coisa que eu não vejo. Há uns 8 anos atrás, eu tinha uma cliente que ela era cliente assídua. Eu estava de casamento marcado para o mês de maio. Quando foi em janeiro, ela falou, eu acho que o Daniel tá me traindo. Dá pra ver no baralho? Eu falei, não tem vou certeza? Ver, não. Ai, gente, é difícil, né? Ela tava com a mãe dela. Mas você sabe que ia aparecer a verdade, né? Eu abri o baralho, apareceu a traição. Apareceu? Aí, gente, juro, eu falei pra ela, ele tá te traindo. Naquele momento, eu falei e me arrependi. Sabe quando você fala e não dá pra desfalar? Não dá pra trazer de volta? Ela começou a chorar, eu falei, desculpa, fulana. Tá aqui, ó. Ela pediu também. Ela perguntou. Porque eu acho que isso é uma questão. Ela insistiu muito, Às vezes a pessoa fala, você conhece alguém que tira a carta? Eu falei, eu conheço, mas só vá se você estiver preparado para ouvir, né? Exato. E, gente, ele tava traindo ela. E aí ela antiga namorada, eles desmancharam o casamento. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Faltando 4 meses pro casamento, tudo pronto. Só que ele não tinha coragem de falar com ela. E ela foi atrás e pegou. E ela ficou muito mal. Mas depois eu conversei muito com ela. Ela falou, eu preferi ficar mal. Lógico, né? Do que... Porque ele não ia terminar pra com ela. Ele não ia ter coragem, não, né? Ele não ia. Pra ele foi uma libertação. Porque ele não sabia o que fazer. Mas foi o único caso que eu me lembre que eu fui incisiva e falei realmente. Quando a pessoa fala, tá me traindo... Sabe o que eu falo? Presta atenção nos sinais, dá uma stalkeada. Sabe, ele mudou, ele não mudou. Mas você já percebe, tipo assim, você tira e você sabe. Na verdade, Renata, eu sei. Tá. Eu sei. Mas você opta por não falar. Eu dou conselhos para a pessoa descobrir por si só. Você entendeu? Então, eu prefiro que a pessoa descubra
por si só que tá acontecendo. Porque de repente a pessoa resolve voltar com a pessoa e falar, tá vendo? Olha, mas né? É verdade, acontece muito isso, exato, né? Exato. Aí você perde a cliente. Mas eu acho que não tanto por isso, eu creio, que mais porque é uma notícia pesado, ruim de você dar, não é? É igual um emprego. Tive um rapaz que eu abri o tarô para ele e eu vi que ele ia ser mandado embora. Nossa, meu Deus. Tinha lá, dispensa, traição, corte mesmo. Aí eu falei, você vai ser dispensado, né? Ele ficou triste, aí eu continuei abrindo e falei, olha, só que vai ser bom pra você. Gente, ele arrumou um emprego que ganhou o dobro do que ele ganhava. E era o emprego que ele queria. Então, às vezes, nem sempre uma notícia ruim é ruim. Sim. E o tarô tem isso. E quando eu vejo uma notícia ruim, eu vou buscar o porquê e as consequências. Você entendeu? Você dá mais uma tirada ali para parecer um alento depois. Pelo amor de Deus. Falar pra pessoa, você vai perder o emprego, tchau. É complicado. Agora, tchau, vai dormir com esse barulho. Então, e nas minhas leituras de tarô, eu sinto a presença espiritual muito grande. Porque eu não brinco. Lógico. Eu levo muito a sério. Quem vai no meu espaço percebe que não tem senso aceso, não tem... não é místico, não sei se vocês conseguem entender. É um espaço de terapia. Tem gente que vai a primeira vez e fala, nossa, eu imaginava uma coisa diferente. Eu falo, mas é assim. É tudo muito claro, muito sério. Porque você é muito estudiosa, né, Isa? E é isso, meninas. Ai, muito bom. Meu Deus, que delícia, né? Passou muito rápido. Mas a Isa vai participar do nosso presencial, né? Do evento presencial. Vai ter escolha. Com certeza. Isa, fala pro pessoal as suas redes sociais, quem se interessou, quem quiser marcar um agendamento. Sim. Bom, meu Instagram é Isa Cavarzan, Isa com S, né? Isa Cavarzan. Tem bastante informações, tem na bio. Você sempre posta? Contato, sempre posto. Eu deixo também meu WhatsApp lá também. Na bio, sim, para contato. E o TikTok é a mesma coisa. Isa Cavarzan. O TikTok é muito interessante. É diferente o TikTok, né? Quem vem do TikTok. A movimentação faço atendimentos presenciais, eu tenho uma sala de atendimento. E online pro planeta todo. Que legal. Eu adorei conhecer. Online tem demais. Você vê a gente tanto tempo, a gente não sabia tanta coisa. A gente sabia que você trabalhava com isso, mas não com tantas possibilidades. São muitos anos de estudo, né, Renata? Sim. Mas eu acho que é isso que também dá segurança e resultados também nas suas terapias, né? Porque a gente vê muito isso assim, a pessoa começou a pessoa fez um cursinho de 3 dias, ela já vira terapeuta atendendo, não dá, né? Renata, porque você precisa reforçar a sua proteção também, né? Porque... É bem, você precisa ter um conhecimento. Demandante, assim, né? Precisa ter um conhecimento dali. Por exemplo, eu perdi a conta de quantos cursos de radiestesia eu já fiz. De cromoterapia, de florais, para chegar na especialização. Então, são muitas coisas. É um caminho que você vai trilhando, né? É um caminho. Infelizmente, meninas, tem pessoas que fazem um curso de fim de semana. E você mexer com a energia dos outros não é super pesado, né? A pessoa e depois você também começa a ficar ruim. Além da pessoa não ter não ter resultado, você também começa a passar mal, né? Então, não tem você tá entrando ali na frequência da pessoa, né? Eu vi muito isso. E a pessoa acaba desistindo, né? Ela acaba não é sala, pra mim. Vi muito isso. Eu passo muito mal e tal. Eu não passo mal. Não passo, faço muita coisa, né, para proteção. Lógico. E não passo. Que bom. Mas foi muito bom. Foi delicioso. Adorei. Foi muito bom mesmo. Seja sempre bem-vinda aqui. Na próxima vez você traz pêndulo, carta. A gente quer o kit completo. A mesa radiônica. Muito obrigada, viu, Isa? Obrigada. Gratidão. Imagina, a gente que agradece. Viu? E agradecer você também que ficou com a gente. Com certeza. Compartilha esse... Gente, quem não gosta desses assuntos? Todas as mulheres mulherada ama. E manda para aquele seu amigo também, que você sabe que ele gosta, mas é que ele não divulga muito, ele só fala disso com você, viu? É isso aí. Gente, obrigada e até a próxima. Tchau.